Na sequência, nós vamos trabalhar com os dados de cultivo. Então, aqui a gente utiliza uma série de conceitos que nós já vimos até aqui, né? Então, eu vou trabalhar com uma determinada cultura, mas a gente pode entrar com todos os dados. Aqui nós temos os dados do KC, data de plantio, data de colheita, a duração de cada estágio. Observe que aqui é um padrão de cultura anual. Nós temos também o desenvolvimento radicular. O desenvolvimento radicular, a gente tem que inserir uma profundidade efetiva inicial, e o programa vai ser considerado que há um desenvolvimento linear até o início do estágio 3 ou estágio intermediário, e aí segue de forma constante. As durações dos estádios em dias são colocadas e automaticamente é feita a contabilização da soma dessa duração dos estádios. Temos também o fator de disponibilidade, que observe, nós podemos inserir de forma diferenciada. Para o estádio 1 e 2 é considerado o mesmo, estádio 3 e 4 a gente pode inserir valores diferenciados. Por exemplo, no estádio 4 pode ter um valor maior desse F, é o fator de disponibilidade, porque já é a fase em que a gente quer que a cultura já que ocorra uma perda, por exemplo, de umidade para grãos. Então se pode trabalhar com outro valor, há uma menor susceptibilidade na produtividade em relação à questão da disponibilidade hídrica no solo. Nós temos também o KY, fator de resposta, e também a altura da cultura. Eu vou trabalhar com dados já da base de dados do CropWatch agora, que tem uma série de bases de dados. Clicando aqui em Open, nós temos várias culturas, tem uma pasta aqui, o FAO, e nós temos nessa pasta aqui para diversas culturas. Vou trabalhar com feijão, é uma boa cultura para a gente ter um acesso. Então observem que nós já temos vários dados estabelecidos para essa cultura aqui colocados. Só que como eu vou modificar alguns dados aqui desse formulário, eu vou salvar como lá na nossa pasta dessa aula. Vou inclusive alterar o nome aqui para sem acento, nada disso. Alterei, observe que aqui abaixo já fica o novo nome, né? E os dados nós temos aqui, o estágio inicial KC igual a 0,40, depois há um acréscimo no estágio 2 de forma linear, crescente conforme dias após a semeadura. Então nós vamos alterar também esse KC no intermediário. Vamos só para alterar um pouco os dados, deixar em 1.10, e à medida que nós já salvamos como o arquivo, basta atualizar o salvamento. Esse último também eu vou deixar em 0.4. A duração está aqui em 110 dias, só para ter também uma alteração aqui. Vamos o estágio intermediário para 30, o estágio de desenvolvimento para 25 e o estágio final também para 25. Estágio inicial vou mudar para 15, simplesmente para ter uma variação. Então 95 dias total desse ciclo. A profundidade radicular, esses dados costumam estar um pouco além do que nós trabalhamos. Vou alterar isso para a inicial para 0.10, mesmo que a profundidade de semeadura não seja essa, mas a gente considera uma profundidade mínima de 10 centímetros de exploração durante todo o estágio 1.
E no final 0,90 também tá alto aqui para o feijão, nos nossos padrões, vou deixar em 0,40. Deixar desse jeito, modifiquei. E o fator de depressão nós vamos deixar em 0,40 também no estágio 1, 2, que não aparece aqui, que repete, e no 3 também. E no último vamos deixar em, aliás, 0,40 e no último deixar em 0,60. Os demais dados de KY, o fator de resposta, que é importante no cálculo da produtividade da cultura, como nós já vimos na fórmula da FAO, nós vamos deixar esses mesmos dados. O principal que eu considero é esse valor de KY para o ciclo todo. Então nós temos então os dados de cultura, vamos salvar, né, para garantir que essas modificações sejam implementadas. E agora um cuidado aqui, gente. Aqui o programa às vezes ele tem um bug que quando a gente entra com a data, às vezes fica um erro. Aí nós temos que acessar o dado, o arquivo de entrada, como arquivo texto, e fazer a adequação. Então cuidado na hora de alterar a data de plantio. Só por uma questão também de testar para Pirapora uma determinada data, vamos testar aqui o dia 30 de março. Então, 30 de março, alterei. Evidentemente, a data de colheita, ela também é modificada conforme a duração do ciclo da cultura. Temos todos os dados de cultura, faltam dados de solo. Nos dados de solo, nós vamos utilizar um arquivo também da base do CropWatch, só para ser uma primeira aproximação. Clicar aqui em abrir, já vai direto na parte onde tem os arquivos de solo. Vou escolher um aqui qualquer, esse Red Lowman, e abrir. Bom, vou salvar esses dados de solo porque eu vou fazer algumas modificações aqui. Então, aliás, salvar como. E na pasta nossa de trabalho vou alterar isso, simplesmente vou colocar solo aula. Posso alterar esse nome aqui também, para solo, por exemplo, solo teste. E temos os dados. O primeiro dado, vocês podem ver, é o teor de água de capacidade de campo, esse FC, menos o teor de água de ponto de murcha. Ou seja, a DTA em milímetros por metro. Nós vamos alterar isso, reduzir isso para 110, por exemplo. Nós temos também alguns outros dados, aqui cabe algumas observações. A taxa de infiltração máxima. Então, o que pode infiltrar uma chuva por dia? Então, é uma estimativa também utilizada no balanço hídrico. Vamos alterar isso para 40 milímetros por dia, se tem essa capacidade de filtração. Pode ser alterado para mais, a gente tem nos dados, né, por exemplo, para 100 milímetros por dia, a depender de cada situação. Vamos deixar em 40 para efeito de teste aqui nessa nossa simulação que nós vamos fazer. Quanto à máxima profundidade radicular, na verdade o termo aqui está um tanto inadequado, talvez melhor seria a profundidade do perfil. Então isso não tem a ver com a profundidade radicular. Nós vamos alterar isso aqui, deixar como um perfil aí de 8 metros, ou seja, 800 centímetros. E vamos considerar que no dia da semeadura, né, no dia 0, havia uma depressão equivalente, vamos dizer que a 20% da DTA. Então, clicando aqui, nós podemos observar que há uma redução. Olha. A umidade inicial, né, em termos de disponibilidade, está em 88, diferente da DTA, que era 110, porque nós estamos considerando aqui uma depressão de 20%. Ou seja, 110 menos 22, temos então 88 milímetros por metro. Vamos salvar.
com essas modificações. Então nós temos aqui embaixo nós temos um controle, né, já dos dados de entrada. Bom, temos os quatro já módulos de entrada já preenchidos. O que nós vamos fazer é salvar uma seção. Salvar a seção quer dizer salvar todos esses, não os arquivos de entrada, mas o conjunto, os nomes dos arquivos de entrada utilizados numa determinada simulação. A gente chama isso de seção. Então podemos aqui em arquivo, salvar a seção. E eu vou salvar essa seção também, tudo lá na nossa pasta. Interessante que cada simulação você faça uma pasta. Eu vou usar aqui aula ID 2021. Então nós temos agora a seção também foi salva. Então nós temos, da próxima vez que nós abrirmos o CropWatch, nós podemos diretamente fazer o acesso a essa seção. Então vou fazer exatamente isso. Vou sair do CropWatch. Entrar novamente. Em arquivo. Agora abrir seção. Vou na nossa pasta de trabalho. E tem aqui já o .sas aula 2021, pronto. Todos aqueles dados de entrada estão aqui colocados. Feito isso, podemos acessar os formulários, os módulos de saída. O primeiro é o SWR. Esse SWR, aliás, CWR, é o requerimento hídrico do cultivo. Nós temos um balanço geral. Aqui não tem ainda a especificidade de determinado manejo de irrigação. O que nós temos aqui é um resumo com o nome dos arquivos. Não aparece o arquivo de solos, mas nós temos também a data de plantio para a cultura. Lembrando que a cultura nós alteramos alguns dados. Nós temos também o período de desenvolvimento, aqui em períodos de 10 dias, né? Em março, como estava no final, pegou apenas uma parte do terceiro período de 10 dias, o terceiro descende uma parte. E nós temos então os demais meses com os 3 períodos de 10 dias aqui colocados. A colheita prevista para julho. E nós temos a denominação dos estádios: inicial, desenvolvimento, intermediário e final. Os valores de KC, observe que no estágio inicial e estágio intermediário, uma parte aqui, né? Porque quando entra o estágio 2 em parte do período desse decêndio 1, a gente tem que há uma variação, mas a constante aqui em torno de 1.0. Na verdade, não deixamos em 1.10, mas como há uma influência desses estádios que se aproximam, né, de desenvolvimento e o final, há uma pequena alteração aqui nesse valor. Isso aqui é uma média para aqueles períodos. E nós temos a evapotranspiração da cultura, que é potencial, em milímetro por dia, ao longo do ciclo. Aqui somada, contabilizada para cada período de 10 dias, aqui está 3,3, porque só 2 dias em março foram incluídos nesse último decêndio no mês de março. Então nós temos aqui a contabilidade para 10 dias. Lá embaixo nós temos aqui, não é mais milímetro para o período de 10 dias, aqui já é a soma para todo o período da cultura, 249,8. A chuva efetiva, também para cada período de 10 dias ao longo do ciclo da cultura, aqui contabilizada, e dá um total de 71,3 milímetros. Isso aqui já é para todo o ciclo, já não é mais para o período de 10 dias. E podemos observar que, para cada período de 10 dias também, há um requerimento de irrigação
aqui contabilizado para cada um desses períodos, e nós temos um total de 187,8 milímetros, que é o que é necessário para, juntamente com a chuva efetiva, complementar a demanda evapotranspirométrica de 249,8 milímetros. Os dados do formulário CWR eles podem também serem acessados por meio de gráfico. Então nós temos, voltando aqui, logo acima, opção de gráficos, chart, e nós temos exatamente os dados que estão naquela tabela. No caso aqui, evapotranspiração, podemos clicar, então aparece essa linha verde. Se nós quisermos representação em barras, tá? E nós temos também, colocando aqui em barras, claro que podemos fazer esse gráfico, por exemplo, no Excel, mas podemos utilizar o gráfico do CropWatch. Se quisermos copiar isso, botão direito no meio do gráfico, copiar como, por exemplo, bitmap. Então a gente pode copiar essa figura e colar no Word, no Excel, enfim, em qualquer outro programa. Então nesses dados aqui a gente percebe, né, que a evapotranspiração superando, aliás, o requerimento de irrigação necessário para complementar os dados, a demanda evapotranspirométrica, já que a chuva efetiva não é o suficiente. Então, clicando aqui, vamos sair disso. Vou voltar aproveitando, antes de passar para o último formulário de saída, nós vamos só para ver aqui os dados climáticos de entrada. Também aqui no chart nós temos os dados em forma gráfica. Podemos acessar. Então, temperatura mínima, temperatura máxima. Vou tirar ET0, deixar só a mínima e a máxima. Então, mesma coisa, se quisermos, vamos colocar aqui horas de brilho solar. Né? Então, a gente tem esses gráficos também disponíveis para os dados de entrada, dados meteorológicos, e podemos copiar também para qualquer outro programa que a gente quiser, né? Às vezes confeccionar um relatório ou algo desse tipo. O mesmo vale para a chuva. Então nós temos aqui a chuva e a chuva efetiva representadas também aqui no gráfico. Aqui temos a opção também de inserir os dados de temperatura ao longo do ano, né? Os 12 meses aqui colocados são dados de entrada, então está para o ano total, para cada mês, em base mensal. Podemos perceber, claro, que a chuva efetiva ela é bastante reduzida em relação à chuva total, porque há aqui uma perda dessa chuva em função de escoamento superficial e percolação. Esse é o conceito de precipitação efetiva que nós já vimos. Voltando então para o último dos módulos que nós vamos trabalhar, é o módulo Schedule. Cronograma de irrigação. Aqui, na verdade, nós temos os recursos principais do CropWatch estão nesse formulário. Podemos, quando a gente clica aqui faz o acesso a esse formulário de cronograma, nós podemos perceber aqui que nós temos a opção de apresentar o cronograma de irrigação a cada período, né, conforme ocorre a irrigação, ou podemos representar em base diária. Eu acho preferível essa segunda opção, porque nós temos aqui de forma detalhada, né, vários dados que nós vamos comentar aqui adiante sobre ao longo do ciclo da cultura. Então, por exemplo, nós temos aqui a variação dos dias até o último dia, o dia 95, final. Essa tabela, assim como qualquer outra tabela, por exemplo, a tabela do formulário CWR, basta clicar e copiar a tabela. Então nós podemos copiar essa tabela para alguma planilha eletrônica, por exemplo, e o mesmo ocorre para o formulário onde temos o cronograma da irrigação. Então, por exemplo, clicando aqui, copiar a tabela, podemos copiar apenas os dados ou os dados e o cabeçalho.
E nós temos então a variação do estágio da cultura, inicial, desenvolvimento, intermediário e final, da chuva, o KS, calculado segundo a metodologia da FAO, a ETR ou ETA, evapotranspiração real, que é o que conta no dia do campo, que pode ou não ser igual à evapotranspiração potencial, a depressão aqui colocada em termos de porcentagem, a irrigação líquida, o déficit em milímetro para complementar a capacidade de campo e perdas e a irrigação bruta. Então nós temos esses dados aqui colocados. Logo abaixo da tabela também nós temos informações importantes. Então, por exemplo, o total de irrigação bruta, total de irrigação líquida que foi necessário. Nós temos também o uso real da cultura e o uso potencial. Nesse caso, automaticamente o padrão já estabelece um tipo de manejo de irrigação já necessário para complementar todo o requerimento, para fornecer o suprimento para total da demanda da cultura. Então observe que o uso de água da cultura foi igual ao potencial. E temos vários outros parâmetros, por exemplo, total de chuva, a chuva efetiva no período, perda de chuva, umidade no dia de colheita e requerimento de irrigação real. Cada um desses dados nós temos um arquivo que vai ser colocado também no portal didático com uma explicação de cada um desses parâmetros aqui colocado. E logo abaixo, fechando esse formulário, mais um conjunto de dados, nós temos as reduções na produtividade. Nós temos aqui A, B, C e D, representam os estádios 1, 2, 3 e 4, ou inicial, desenvolvimento, intermediário e final. E nós temos para todo o período da cultura. Nós temos aqui uma estimativa da redução na ETC, foi tudo zero, porque a irrigação foi necessário para atender plenamente a demanda da cultura. Os fatores fator de resposta, isso está no arquivo, no formulário de cultivo. Então nós temos aqui, no caso para feijão, 0,20, 0,60, 1 e 0,20. É o que temos aqui. E o total, 1,15. E a redução na produtividade, que ela pode ser calculada inclusive como uma estimativa em relação à situação de cada fase de desenvolvimento, de cada estágio de desenvolvimento, melhor dizendo, ou o que eu considero mais plausível, que é a redução para todo o ciclo. O valor que tiver aqui é o que vai estar também nesse canto superior direito. Então nós temos uma quebra ou redução na produtividade ou quebra na produtividade de 0%. Vamos modificar essa situação ideal e fazer alguns dados. Esse é o formulário de opções. Quando a gente tem o formulário de cronograma, aparece a opção de opções. Nós vamos entrar aqui como estratégias, melhor dizendo, de irrigação, de manejo de irrigação ou de agricultura de sequeiro. Basicamente nós temos aqui as duas questões do manejo de irrigação. Quando irrigar e quanto irrigar. E temos também a eficiência de irrigação, que é do total de irrigação bruta, qual a porcentagem fica disponível para a cultura. Podemos perceber que então que nós temos uma estimativa de 70% da eficiência de irrigação. Eu vou alterar para começar nosso estudo trabalhando com a agricultura de sequeiro, ou seja, sem irrigação. Então, no tempo de irrigação, nós vamos clicar aqui em sem irrigação, apenas com a chuva. Automaticamente não tem sentido mais falar o quanto vai ser aplicado de irrigação. E vamos clicar em OK. O que acontece então? Nós temos uma estimativa
de 67,2% de quebra. É inaceitável isso, acima de 50%. É inaceitável essa estimativa de quebra, ou seja, plantar feijão nessas condições, para esses dados, no dia 30 de março, considerando os dados de clima, de solo, de cultura, representa uma expectativa de altíssima quebra de produtividade. E podemos ver isso, entender isso melhor, com um gráfico. Esse é o gráfico principal do CropWatch. Importante a gente entender aqui cada elemento desse gráfico. Então, o que nós temos aqui no eixo horizontal? São os dias após a semeadura, ou plantio. E nós temos aqui no eixo vertical, tudo em milímetro. Nós temos essas barrinhas vermelhas, elas são a depressão. Observe que é um eixo orientado para baixo. Ó. Ele é crescente no sentido descendente. Então a depressão ela começa baixa, vai aumentando, aumentando, e acontece uma chuva. Lembrando que aqui nesse caso não tem irrigação. Acontece uma chuva, a depressão reduz, e vai aumentando de novo, depois reduz, mas sempre vai reduzindo em função de alguma chuva que ocorre nesse período. Se a gente observar como que ocorre, podemos ver a ocorrência de irrigação, né, onde ela seria maior, né, em qual desses meses. Então, na parte intermediária, aqui nós temos o maior requerimento de irrigação. Bom, essa linha marrom, ela marca para a gente a CRA e a linha verde marca para a gente a CTA. Então, sempre que a depressão passa a CRA, é uma situação de déficit hídrico. Vai ter já no modelo FAO uma pequena contribuição para aquela quebra altíssima de produtividade que nós observamos. Então, nós tivemos vários dias ao longo do ciclo, principalmente nesses estágios intermediários, em que a depressão foi muito alta e superou de forma permanente a capacidade real de água no solo. Bom, está aqui claramente mostrando por que houve aquela quebra. Em vários dias, a depressão superando a CRA. Nós vamos alterar então e trabalhar com uma alteração no manejo de irrigação. Vamos alterar para irrigar, por exemplo, aqui são várias opções, ó. Irrigar na depressão crítica, irrigar em intervalo fixo por estágio, irrigar numa depressão fixa, né? Nós vamos trabalhar com esse aqui, ó, irrigar em intervalos fixos. E vou colocar aqui se a gente pode diferenciar por estádios. Eu vou passar aqui só para uma estimativa de 14 dias para todos os estádios. Claro que é um período muito grande, esse é o turno de rega que nós temos aqui, 14 dias, é muito elevado, mas apenas para ver se ocorre algum efeito na quebra de produtividade, que de sequeiro dá 67%. E quanto irrigar? Nós vamos colocar aqui uma lâmina fixa, esse DEF aqui é a lâmina de irrigação. Vamos deixar uma lâmina de 30 milímetros. 30 milímetros, aliás, vamos deixar 40 mesmo, vai ficar mais interessante para a nossa análise. E clico em OK. Então, observe o primeiro efeito aqui, ó. Nós já percebemos uma quebra de produtividade, já caiu bastante, apenas para 12,6%, mesmo com essa irrigação espaçada que nós observamos. Na tabela nós temos, lembrando que essa tabela pode ser copiada para alguma planilha eletrônica, nós temos aqui todos os eventos de irrigação previstos. Então nós temos aqui, ó, em 14 dias, o primeiro evento de irrigação líquida, tá? 40 milímetros, sendo que 57,1 de irrigação bruta, e assim sucessivamente. Essa tabela é o que aparece aqui no gráfico. E o que nós percebemos aqui nesse gráfico? Bom, aquela quantidade de dias em que a depressão superava a CRA já reduziu bastante. Mas também percebemos que ainda está longe do ideal.
Algumas questões aqui que surgem. Continuam havendo dias em que a depressão supera a CRA. Então, podemos perceber isso. Já é algo que merece uma preocupação. E temos também esses eventos, estão aqui marcados, são os eventos de irrigação. E houve problemas aqui que merecem atenção. Toda vez que essa barra vermelha está para cima, está marcando aqui negativamente, isso é um indicativo de perdas por percolação. Então, claro que são lâminas grandes, principalmente no início, quando a cultura tinha um sistema radicular menos desenvolvido, houve perdas por percolações altas. Isso aqui também é uma inadequação da irrigação. Significa perda de água, perda de energia, perda de insumos que deveriam estar na zona radicular. Então, nós temos ainda um sistema em que houve uma melhoria considerável, mas ainda longe do que nós queremos. Voltando aqui no formulário, nós podemos perceber aqui o total de irrigação bruta, o total de irrigação líquida, as perdas de irrigação 81,9 milímetros. O uso de água real de água pela cultura foi 221,4 e o uso potencial, basicamente aqui evapotranspiração real e potencial, de 248,6. Não foi ainda o suficiente para atender. E houve, claro, ali a gente percebeu perdas consideráveis. Lembrando que cada um desses parâmetros, depois eu vou mostrar o arquivo onde é que tem também a descrição desses parâmetros. Podemos tentar então uma alternativa novamente para o manejo de irrigação. Nessa próxima opção de manejo, nós vamos alterar alguns dos parâmetros aqui. Então, para começar, o tempo de irrigação nós vamos mudar para 7 dias. Então já caiu consideravelmente. E na irrigação, na quantidade de irrigação, nós vamos alterar isso aqui de 40 para 10. E ver um efeito. Vamos estudar essa opção. Então, por isso que a gente considera quase um laboratório virtual. Né? Claro que é uma ferramenta apenas para auxiliar no manejo. Então a gente pode fazer testes aqui para cada situação e ver qual tipo de manejo pode ser mais interessante para uma situação ou outra. Para essa situação, clicando em OK, aumentou aqui a quebra de produção. Não foi interessante. Vendo o gráfico, o que houve? Bom, melhoramos bastante aqui as perdas de irrigação por percolação. Elas ficaram bastante reduzidas. Entretanto, o déficit hídrico foi bastante significativo, ainda considerável ao longo do ciclo, com vários dias aqui a depressão superando a CRA. Então vamos clicar aqui novamente. Vou ficar repetindo todos esses dados aqui, mas vamos testar mais um, depois eu volto a comentar essa parte inferior do formulário. Clicando em opções, vamos alterar de 10 para 20 milímetros. Clica OK. A quebra de produtividade foi bastante reduzida para 0,8%. Logo aqui abaixo podemos observar que o uso real de água, atual, real, melhor, para português fica melhor traduzindo como real, e aqui potencial, nós podemos ver que foi praticamente igual, foi muito próximo esse número, então o déficit hídrico foi muito pequeno. Né? O total de irrigação, agora perdas de irrigação foram altas, 57,1 milímetros, isso dá 571 metros cúbicos por hectare. Então o que a gente vê agora? No gráfico, nós podemos observar que eu melhorei a questão do déficit hídrico, melhorei bastante, entretanto, nós temos ainda perdas por percolação aqui, que elas até aumentaram em relação à simulação anterior. Não está bom ainda dessa forma. E temos também que em alguns,
principalmente no início aqui, olha, algo que preocupa, teve a depressão superando, aqui a zona radicular ela ainda é pequena, de pequena profundidade, então é fácil a depressão superar a CRA. Então, cria um certo receio logo nesse início. Então nós vamos ver uma outra estratégia agora de irrigação. Essa aqui já mais interessante. O que ela vai mudar? Nós vamos primeiro alterar aqui no estágio inicial, vamos colocar com irrigação a cada 3 dias. E os demais vamos deixar em 7 dias. Mas a grande alteração vai ser na quantidade de irrigação. Observe que a gente pode fazer uma irrigação de pré-plantio. Então, aqui em solo, quando a gente... Deixa eu cancelar aqui. Em solo, quando a gente alterou, colocou aqui 20% de déficit, de depressão, a gente poderia, se tivesse feito uma irrigação de pré-plantio, seria 0% de depressão. Isso já criaria uma alteração naquele quadro. Vamos mudar isso aqui para 0. Vou salvar aqui novamente solo. Indo no nosso formulário, a gente percebe até que alterou para 0,6%. Indo aqui no gráfico, a gente percebe que esse estresse inicial ele foi praticamente eliminado. Porque nós temos uma irrigação que não aparenta que está no gráfico, mas consideramos que ela foi feita em pré-plantio e zerou a depressão naquele dia, no dia da semeadura. Bom, o que acontece? Nós ainda temos essas altas perdas por percolação. Vou retornar então àquela ideia que a gente estava desenvolvendo. E vou alterar a irrigação no estágio inicial para 3 dias. Agora aqui a grande mudança. Nós vamos considerar que o produtor ele tem acesso a uma informação em que ele pode irrigar em dias fixos, mas ele vai variar a lâmina de irrigação conforme o balanço hídrico. Isso que a gente está fazendo aqui eu posso utilizar tanto para um dado passado, ou posso utilizar também para um manejo de dia a dia. É claro que aí você tem que ir alimentando a base de dados diariamente para atualizar todos os valores dos elementos do balanço hídrico. Bom, o que eu vou alterar aqui? Ao invés de ser uma lâmina de irrigação fixa, eu vou simplesmente colocar preencher até a capacidade de campo. E clico OK. Praticamente não há aqui a redução de 0,1%. E o que nós percebemos aqui? Bom, teve uma pequena exceção aqui, que é aquele 0,1%, é porque teve alguns 2 dias aqui praticamente, em que a depressão superou muito pouco, aliás, a CRA. Mas a grande informação desse manejo é que nós não tivemos mais as perdas por percolação. Elas foram eliminadas. Além de praticamente eliminar o déficit hídrico, nós praticamente eliminamos as perdas por percolação com essa nova estratégia de manejo. É claro que é vantagem. Se você pode ter um manejo que você facilita para o irrigante, estabelecendo dias fixos, e voltar para irrigar, mas com uma variação da lâmina de irrigação. Isso é um manejo mais preciso, mais inteligente para irrigação, onde a gente consegue eliminar ou reduzir consideravelmente perdas por percolação. Na verdade, reduz. Há alguns aspectos que a gente vai falar adiante, que sempre há uma perda por percolação devido à não uniformidade absoluta da irrigação. Mas nós temos uma situação de nível, né, técnico bastante superior à anterior. Né? Praticamente eliminamos perdas por percolação e o déficit hídrico. Se a gente quiser realmente agora eliminar esse restante desse déficit hídrico, a gente pode ainda trabalhar com uma alteração. Observe que a nossa irrigação ela ficou um tanto distante, principalmente nos estádios intermediários. Vou reduzir isso aqui para 5 dias no estádio 2 e 5 dias no estádio 3. E aí nós temos 0 de quebra. Olhando o gráfico, nós podemos perceber que não há nenhum dia em que a depressão superou a CRA. O manejo está excelente, essa proposta de manejo.
podemos observar aqui que teve um total de irrigação de 282,3 milímetros, a lâmina bruta de irrigação, e um total de irrigação líquida de 197,6. Muito bem. O que nós podemos ainda tentar de manejo? Vai ser a última opção de manejo que nós vamos trabalhar. É um manejo agora de alto nível, mas depende também do produtor ter condições de flexibilizar. Mas não só agora a lâmina que vai ser aplicada em cada irrigação, mas também o período entre irrigações. Nós já fizemos isso de certa forma aqui, variamos os períodos para diferentes estádios, só que nós vamos agora observar, tentar ver uma outra forma de trabalhar isso, deixando para irrigar na depressão crítica. Então, quando chega aquele teor de água, ele vai sendo reduzido a partir do teor de água de capacidade de campo. Quando ele se aproxima ou chega no teor de água crítico, observe que o teor de água crítico ainda não é tão baixo quanto o teor de água de ponto de murcha. Claro, ele depende da CRA do solo, da CRA calculada para a zona radicular. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de manejo. Irrigar na depressão crítica e preencher até a capacidade de campo. Então, nós temos um nível de manejo aqui bastante elevado. Observando que na opção anterior tivemos um total de irrigação bruta de 282,3, mas não tivemos perdas, quebra de produtividade e nem perdas por percolação. Vamos ver com esse manejo o que nós temos aqui. Olha. Observe que nós temos aqui, para esses dados, a quebra continua sendo de 0%. Houve um leve aumento aqui do total de irrigação bruta. E nós temos aqui o gráfico feito em que nós observamos que em nenhum momento ao longo do ciclo houve um excesso da depressão em relação à CRA e também não houve perdas por percolação. Então, uma irrigação interessante, um manejo interessante de ser trabalhado. Embora, nesse caso, perdeu para a opção anterior. Observe que perdeu em termos de quê? Nós conseguimos aproveitar melhor os valores de chuva com a opção de manejo anterior. Então, nós temos aqui para esse manejo 297,5 milímetros, voltando à opção anterior, cai para 282,3 milímetros. Conseguimos aproveitar melhor o efeito da chuva. Aí foi uma questão, pode ser que trabalhamos com apenas um ano. Em estudos mais sofisticados, trabalha com uma série histórica, você pode fazer essa modelagem para vários anos. Pode ser que em algum ano um certo manejo vai ter um valor superior a outro, mas há uma alternância conforme a ocorrência de chuvas em diferentes anos. Lembrando que nesse caso nós trabalhamos com dados de chuva, dados climáticos em base mensal. O CropWatch acaba pegando esses dados de chuva e distribuindo. Tem um algoritmo que faz a distribuição em base diária. O ideal é que a gente utilize realmente dados em base diária para se ter uma ideia melhor do mais realista do campo, né, em relação à ocorrência dessas chuvas. Para finalizar aqui essa ilustração, nós vamos copiar essa tabela. Se a gente quiser fazer algum outro tipo de gráfico, além desse que o CropWatch fez, nós vamos copiar tanto os dados quanto o cabeçalho e trabalhar no Excel. Copiar esses dados para o Excel, só para testar esse recurso. Colar. Nós temos aqueles dados da tabela, a gente pode colar. Aqui um detalhe, o separador decimal sendo usado tudo em ponto, né? Então, às vezes fica melhor, a gente consegue fazer gráficos mais personalizados aqui no Excel. É uma opção também, a gente não precisa trabalhar com esse gráfico do CropWatch. Vou copiar também, só para complementar esse recurso. Podemos colar, pode-se colar no Word também. Essa é então uma aplicação que nós vimos para o CropWatch.
O arquivo que nós vamos deixar lá no portal didático, ele apresenta vários aspectos do CropWatch, dos diferentes formulários e cada um daqueles termos que nós vimos. Então nós temos aqui a parte inferior daquele formulário, nós temos um conjunto de parâmetros, né? Total de chuva bruta, total de chuva líquida. Então nós temos nesse arquivo, nós temos a descrição desses vários parâmetros. Muitos deles nós já vimos, né? Total de chuva efetiva. E esse arquivo vai ficar disponível no portal didático. Finalizamos então a aula 23. Até a próxima aula.